Opa, e aí, primeiro ano, tudo jóia? Vamos lá então para a semana 3 do PET. Nós vamos trabalhar bacias hidrográficas no Brasil, né? Então, só para relembrar, bacias hidrográficas, né? O que é bacia hidrográfica? Bacia hidrográfica é o conjunto de rios e terras drenadas que desaguam em uma mesma localidade. Então, você imagina, vamos começar aqui pelo nosso rio, que é o Rio Passa Quatro, né? Um rio que nós temos aqui como exemplo. Por onde que vocês acham que o Rio Passa Quatro vai? Né? A gente vê que ele passa aqui, né? Passa ali pela Ponte do Caçula, passa ali na Ponte Barriguda e vai embora sentido Itanhandu. Ah, mas ele está ali em Itanhandu. E depois, né? O rio acaba, tal? Não, o rio ele continua seguindo, vai ali para o lado de Três Corações, depois ele vai encontrar com outro rio, né? Com o Rio Grande e tal. E só para lembrar, né? Quando o Rio Passa Quatro ele vai encontrando, quando ele encontra o Rio Verde ali em Itanhandu, quando os dois rios se juntam, né? Eles formam um único rio e esse rio vai se chamar Rio Verde. E o Rio Verde ele vai recebendo água, né? De outros rios que a gente fala que são os afluentes, até uma hora que ele se torna um afluente do Rio Grande. Então ele vai encontrar com um rio chamado Rio Grande, né? E a água dele vai fazer parte de um único rio. Depois esse rio grande vai encontrar com o Rio Paraná, né? Vai passar ali na divisa do Brasil com o Paraguai, vai chegar lá em Foz do Iguaçu, onde tem aquelas cachoeiras bonitonas, né? Aquele lugar bonito pra caramba. E depois ele vai desaguar lá na foz do Rio da Prata, ali entre a Argentina e o Uruguai. Então, olha só o rolê, né, que o Rio Passa Quatro dá. Então, o Rio Passa Quatro, ele faz parte, que a gente fala, que é a bacia do Rio Paraná, tá? A bacia do Rio Paraná é como se ela fosse uma subbacia do Rio da Prata, né, se a gente fosse olhar no sentido mais amplo, né? Mas significa que é todos os rios, né? O conjunto de todos os rios que vão encontrar com o Rio Paraná. Então isso é a bacia hidrográfica. Só que tem um porém, não é só o rio, tá? É também as terras drenadas que vão levar água para o rio. Como assim? Imagina que começa a chover aqui em Passa Quatro. Começa a descer aquelas enxurradas dos morros e tal. Percebam que toda enxurrada ela vai, né, para o rio, tá? Então ela vai para o bueiro, do bueiro ela vai para o rio. Então a gente fala que não é só o rio que faz parte de uma bacia hidrográfica, né? Mas é também toda essa área, né, onde a chuva cai e a água vai escorrer para o rio. Vou dar um exemplo para vocês que fica mais fácil. Imagina que você está lá no alto da serra, lá na Santa, né? Ali na divisa entre Passa Quatro e Cruzeiro, né? Divisa entre o estado de Minas Gerais e o estado de São Paulo. Se você olhar para o lado de Cruzeiro, você vai ver uma outra bacia hidrográfica. Por quê? Se tiver uma chuva, toda a chuva que cair para o lado de Cruzeiro, ali do lado de São Paulo, a chuva vai virar uma enxurrada e essa enxurrada vai ir para o Rio Paraíba, que é aquele rio grande que passa lá em Cruzeiro. O Rio Paraíba, ele vai desaguar, né, ele vai encontrar o mar lá no norte do Rio de Janeiro, tá? Agora, se você está lá na serra e vê chuva, né, toda a chuva que cai para o lado de Minas, aqui para o lado de Passa Quatro, essa água, né, que vai escorrer, ela vai ir para o Rio Passa Quatro e vai fazer todo aquele caminho que eu já descrevi para vocês. Então percebam, né, que ali onde a gente está, no alto da serra, é o que a gente chama de divisor de águas, né? Que o morro ele é um local onde vai dividir as bacias. Dependendo da onde que a água da chuva cair, ou ela pode escorrer e ir parar no Rio de Janeiro, né? Encontrar com o mar lá no Rio de Janeiro, ou ela pode dar essa volta toda e encontrar o mar lá na Argentina, né? Lá perto de Buenos Aires, tá? Então esse aí é o conceito de bacia hidrográfica. São os rios, né, que vão se encontrar e vão desaguar em um local
em comum, né? Não só os rios, mas também as áreas, né, onde a água vai escorrer para dentro do rio, que quando chover a água vai cair ali e vai ser levada para dentro do rio. Aqui nós temos um mapa, gente, que ele vai mostrar, né, para a gente as bacias hidrográficas do Brasil. Então nós temos aqui, por exemplo, a bacia amazônica, né, que é uma bacia que tem muita água, né, tem rios mais tranquilos, né, com muita água, rios meandrantes, né, que são rios que fazem aquelas curvas, e todos os rios que nós temos aqui, o Rio Negro, Rio Solimões, vão encontrar lá em Manaus, melhor dizendo, né, o Rio Negro e os Solimões, que são os principais afluentes do Rio Amazonas, vão se encontrar lá em Manaus e vão desaguar lá na foz do Rio Amazonas, tá? Então, percebam que todos os rios, eles vão desaguar em uma área em comum. Então, é uma bacia hidrográfica que tem muita água, né? Então tem muita chuva, a vegetação, né, ela é muito importante ali na região, porque ela vai, através da evapotranspiração, né, liberando mais água ainda na atmosfera. É uma região que chove muito, né? Então ela tem um ciclo hidrológico muito, muito forte. Então esse é uma bacia que nós temos. Nós temos aqui a bacia do Tocantins-Araguaia, né, que são dois rios, né, o rio Tocantins e Araguaia, que vão desaguar, né, próximo à foz do rio Amazonas. Tem o rio Parnaíba, né, a bacia do rio Parnaíba, que é uma bacia que também, né, deságua em um único ponto. Tem a bacia do rio São Francisco, que vai, né, ela corta, né, até aquela área do semiárido brasileiro. O rio São Francisco é um rio importantíssimo, né, que ele corta uma área muito seca no Brasil até desaguar aqui no Oceano Atlântico. Temos as três bacias aqui, ó, Paraguai, Paraná e Uruguai, que são bacias, né, com três rios principais. Só que essas bacias, elas ainda se encontram, né, só que no caso fora do Brasil, e formam uma bacia maior, chamada Bacia do Rio da Prata. Mas para a gente fazer um estudo pelo Brasil, a gente acaba dividindo ela, né, em bacia do Paraguai, Paraná e Uruguai. Por último aqui, gente, nós temos as bacias, que a gente fala que são bacias secundárias. Por quê? Porque elas são bacias que não têm um único rio mais importante, assim, que recebe toda a água. Ela tem vários rios, né, que vão desaguando em diferentes pontos, como se fossem pequenas, minúsculas bacias hidrográficas. Então, por que a galera não criou, né, pequenas bacias hidrográficas? Justamente para ficar mais fácil da gente estudar, né? Então, por exemplo, se a gente pega aqui a bacia, né, secundária do Atlântico Sudeste, nós vamos ter várias bacias, né, como, melhor dizendo, vamos ter várias foz e vários rios importantes, como, por exemplo, o Rio Doce, o Rio Paraíba, né, que eu já comentei para vocês, mas são várias fozes, né, agora fugiu aqui o plural de foz, perdão. Mas imagina, né, que se fosse criar uma microbacia do Rio Paraíba, uma microbacia do Rio Doce, né, ia ter muita bacia hidrográfica para a gente estudar, pequenininha. Então eles resolveram agrupar, né, esses rios menores em pequenas bacias hidrográficas. E aí formou, né, a bacia do Atlântico Sul, bacia do Atlântico Sudeste, bacia do Atlântico Leste, o Atlântico Nordeste Oriental e Atlântico Nordeste Ocidental, né? Então ficou essas bacias hidrográficas aí, tá? Gente, com relação aqui aos exercícios, né? Então tá falando aqui, né? O território mineiro ele está em qual bacia hidrográfica? Então você vai ter que imaginar aqui nessa imagem, né, o mapa de Minas e ver quais são as bacias que estão, né, em Minas Gerais. Vamos ver se eu acho um mapa aqui melhor para vocês, para colocar. Tem uma outra questão aqui. Nossa, bem que aqui está perguntando também, né? Destaque os principais usos de cada uma dessas regiões hidrográficas. Isso aí vocês vão precisar fazer uma pesquisinha para conseguir achar.
A 2 já fala sobre o rio Passa Quatro, né? Eu já dei o spoiler para vocês, falei que o rio Passa Quatro ele faz parte da bacia do Paraná, né? E ele vai desaguar lá na Argentina, tá? Então, se você quiser um dia conhecer a Argentina, você pula dentro do rio. Tô brincando, não vai fazer isso não, pelo amor de Deus, tá? Aqui fala um pouquinho sobre a importância do rio Amazonas também na 3. Aqui na 4, gente, está falando sobre a usina hidrelétrica de Itaipu. Essa hidrelétrica de Itaipu, ela fica ali na divisa do Brasil com o Paraguai, né? Por isso que a gente fala que ela é uma usina binacional, tá? Ela vem ali, ela foi feita ali, né, na bacia do rio Paraná, e ela tem uma importância muito grande, né, na geração de energia. Para construí-la, né, teve que inundar, né, um lugar muito bonito que tinha lá, chamado Parque Nacional das Sete Quedas. Mas atualmente ela tem uma grande importância, né, na produção de energia no Brasil. Então, Brasil e Paraguai fizeram um acordo, né, cada um usa metade da energia. Como o Paraguai não usa tudo, ele acaba vendendo para o Brasil. E a questão 5, para fechar, né, gente, ela vai falando um pouquinho sobre a produção de água, né, que nós temos uma grande objetivo, né, de tentar produzir menos lixo, tá? De tentar, aqui está falando até do exemplo do copinho de água, né? A gente tem que beber água, bebam água, por favor, mas a gente tentar cortar o copinho descartável, né? Tentar outras formas de consumir água para produzir menos lixo. Gente, valeu aí, espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o estudo das bacias hidrográficas do Brasil. Valeu, falou!